Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre o batismo, ok? Sobre a imersão, ou em hebraico, tevilá. Muita gente pensa ou não sabe, mas o ato da imersão de tevilá já existia no Antigo Testamento, no Taná. Isso não é algo novo que foi trazido por Yeshua, ok, irmãos? Tenho certeza que esse estudo ele vai abrir um leque de entendimento nos irmãos, vai agregar muito conhecimento e vai despertar nos irmãos um desejo de se aprofundar mais sobre esse assunto, principalmente estudando no contexto judaico, como é o que a gente está fazendo aqui e dando base bíblica. Ok, irmãos? Então vamos aqui no nosso método que a gente tem feito, né? Uma pergunta e uma resposta fica mais simples para a gente compreender e absorver mais conhecimento sobre o estudo. O que é tevilá, batismo? É um ato de purificação espiritual da alma. Isaías capítulo 1, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Olha só aqui o Eterno, né? Falando sobre a Tevilá, falando sobre o batismo aqui. Número 2. Toda Tevilá é feita nas águas? Sim, a água é símbolo de purificação. Então disse o sacerdote Eleazar: este é o estatuto da Torá que o Eterno ordenou a Moshe, a Moisés. Todo objeto que puder suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que se purifique. Todavia também se purificará com água purificadora. Mas tudo que não suportar o fogo, fareis tevilá nas águas. Livro de Números, capítulo 31, versículo 21, 22 e 23. Número 3, pergunta de número 3. Os israelitas, os judeus, já praticavam a tevilá batismo antes de Yeshua? Sim, inclusive os profetas ordenavam a tevilá até para os gentios. Olha só, irmãos, que interessante. Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e purifica-te 7 vezes em Tevilá, no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Olha que interessante aqui, uma passagem bem conhecida dos irmãos, né? Que dispensa aqui comentários. Número 4, pergunta de número 4. Este costume de se purificar a alma em Tevilá continuou depois de Yeshua? Sim, antes do ministério de Yeshua, João, o imersor, já praticava a Tevilá. Né? Isso está em Marcos capítulo 1, verso 4. Apareceu João, o imersor, no deserto pregando Tevilá de arrependimento para remissão de pecados. Yeshua praticava a Tevilá? Sim, mas pelas mãos de seus discípulos. Quando Yeshua soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Yeshua mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Isso está no livro de João, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Pergunta de número 6. A Tevilá
deve ser feita em nome de quem? Do Messias, de Yeshua ou de uma trindade? É uma pergunta aqui que, para nós que estudamos as escrituras no contexto judaico, né, para nós que não fazemos parte do cristianismo, que já tiramos óculos de Roma faz tempo, não tem problema nenhum, mas para quem ainda está escravizado pelo sistema religioso, essa pergunta aqui ela causa um espanto, né? Então vamos à resposta. A verdadeira Tevilá deve ser feita em nome de Yeshua, de Israel, para que o candidato seja devidamente enxertado, se torne um israelita. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um faça Tevilá em nome de Yeshua, o ungido, para a remissão dos vossos pecados. E receberei o dom do Ruach HaKodesh. Isso está em Atos capítulo 2, verso 38. Vamos dar mais bases bíblicas aqui, irmãos. E ordenou-lhe que fizesse Tevilá em nome de Yeshua, o ungido. Atos capítulo 10, verso 48. Vamos dar mais base bíblica aqui, irmãos. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam feito a Tevilá em nome de Yeshua. Isso está em Atos capítulo 8, verso 16. Mais base bíblica aqui, vamos ler Atos 19, 5. Eles, tendo ouvido isso, fizeram a Tevilá em nome de Yeshua. Atos 19, 5. Então, o batismo ele deve ser feito em nome do Mashiach, irmãos. Sétima e última pergunta para a gente finalizar esse estudo. Quem é considerado santo pelo Eterno? Aquele que passar pela purificação. Quem subirá ao monte do Eterno? Ou quem estará no seu lugar sagrado? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Isso está no livro de Salmos 24, números 3 e 4. Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Eu espero que esse estudo agregue conhecimento à vida de todos vocês. Mais uma semana se iniciando. Shavuotov. Que o Eterno abençoe a todas as famílias. Amém.